Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo o mundo desenvolvido, o controle da globalização. Vamos estar discutindo diversos acontecimentos, vamos estar também juntos resolvendo 7 exercícios, discutindo um pouquinho da globalização, ou seja, entendendo que o sistema do capitalismo provoca um avanço desigual da globalização. Dentro da globalização, nos moldes de hoje, nós temos o quê? Nós temos um grande aumento da competitividade por vagas de emprego, nós temos investimentos desiguais em diferentes localidades do mundo, nós temos um aumento, um avanço leonino na degradação, na depredação do nosso meio ambiente, e também nós temos neste modelo da globalização uma rapidez na propagação de crises, tratando nesse momento em particular da situação que estamos vivendo, de uma crise provocada pela saúde, por este Covid-19, que avança agora em 2020. Eu vou discutir com vocês, então, hoje, além desta visão do mundo desenvolvido e controle da globalização, os diversos acontecimentos que permeiam esse tema, 7 exercícios, tá? Para fixação deste assunto. Dentre eles, nós vamos discutir momentos diferentes da globalização. Então, aconteceu num determinado momento as grandes navegações, desenvolvida pelos europeus, e as transnacionais, certo? Por exemplo, esses fast foods. Nós vamos discutir uma questão sobre isso, nós vamos discutir uma questão sobre a globalização. Os países ricos estão detendo cada vez mais as tecnologias, e os países subdesenvolvidos, denominados também de emergentes, ficam apenas produzindo matérias-primas e degradando seu meio ambiente. Vou discutir um exercício com vocês sobre a terceira revolução industrial e o uso de tecnologia avançada, tá? Devido a essa terceira revolução industrial. Vou discutir uma questão com vocês, a questão 4, a 5, a 6 e a 7, está muito ligado com as transnacionais e o abuso delas, certo? Em países pobres, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, o abuso delas na exploração de mão de obra, tá? Vamos discutir a globalização produzindo intercâmbios culturais, a abertura de economias, mas vamos observar o que? As transnacionais, a procura incessante de mão de obra e matéria-prima barata. Isso é errado, buscar mão de obra e matéria-prima barata? Se puder acontecer isso de uma forma legal, não... Sim, mas o problema é que eles vão atrás de mão de obra barata, e isso acontece porque eles se aproveitam de legislações trabalhistas flexíveis que não fiscalizam, e o que acontece? Exploram o trabalhador, eles não dão para esse trabalhador equipamentos individuais de segurança, eles não fornecem a esse trabalhador seus direitos trabalhistas e, consequentemente, isso se assemelha à mão de obra escrava, tá? Então, cada vez mais as transnacionais, de uma forma incessante, numa busca cada vez maior pela exploração, na realidade, a busca pela mão de obra e matéria-prima barata. Vamos dar sequência, então, ao nosso raciocínio. Eu só queria pedir para você, caro colega que me assiste nesse momento, que nós estamos passando por um momento novo, tá? Então eu queria pedir para você o quê? Um real comprometimento de ambas as partes, tá? Do educador e do educando, uma busca por sermos mais produtivos nesse momento, por sermos mais proativos. Tem alguma coisinha que você está em dúvida, você buscar um pouquinho essa informação, certo? Porque nós precisamos passar este momento, e este momento está determinando os profissionais de hoje, desse momento e do futuro, que tem que aprender o quê? A se adaptar aos desafios propostos de forma cada vez mais rápida. Então eu conto com você. Vivemos atualmente
uma fase de globalização em que é possível observar a ampliação das relações internacionais graças ao aumento dos fluxos internacionais de pessoas, bens, capitais e hábitos culturais. Entre os momentos que marcaram a história do capitalismo e que resultam na globalização, destacam-se. Nós vamos discutir aqui, por exemplo, aqui nós estamos discutindo qual que era a tecnologia do século XV. Caravela, bússola, tá? Então, século XV tínhamos como tecnologia caravela e bússola. Século XIX, qual que era a tecnologia? Trem, navio, a eletricidade, o telégrafo, certo? Vocês não pegaram isso, mas o professor que aqui vos fala já enviou o telegrama para a mamãe, para a vovó, para o vovô. Converse aí com seu papai que ele vai explicar para você o que era um telégrafo. Então, século XX, qual é a tecnologia? Motor a combustão interna, a indústria petroquímica, energia nuclear, a computação, a internet, a robotização, que é o que nós estamos vivendo hoje. Bem, a globalização, a intensificação da globalização, eu escrevi um texto assim, trago um texto para vocês assim, embora atualmente estejamos vivendo uma fase de globalização impulsionada pela tecnologia de ponta, é importante destacar que esse fenômeno não é uma novidade. Há séculos a globalização está em evolução. Contudo, nas 2 últimas décadas, a globalização se acelerou e se ampliou em que são importantes 4 aspectos. Não vamos esquecer do que nós estamos discutindo. A globalização é algo bom, tem muitas vantagens? Sim, mas nós acabamos de discutir vários fatores que o sistema capitalista que impera no mundo está produzindo através da globalização, está provocando através da globalização. A maior competitividade por vagas de emprego, certo? Os investimentos são desiguais em diferentes locais do mundo, degradação do meio ambiente, rapidez na propagação de crise. Então preste atenção que a globalização não são só vantagens. Bem, dentro dessas quatro itens que nós vamos pontuar sobre a intensificação da globalização. O item 1, avanço da tecnologia, que deu origem a um novo período da história chamado Terceira Revolução Industrial. Não se esqueça que a tecnologia avançou, mas nem todo mundo tem acesso a ela. Ampliação do poder do setor financeiro e das empresas transnacionais, que criaram novas formas de negócio, expandindo a produção, aumentando a geração de riqueza para muitos locais do mundo, mas não para todo mundo. Transferência de parte significativa da produção industrial das grandes potências tradicionais para um pequeno grupo de países subdesenvolvidos, agora conhecidos como países emergentes. Muitos desses países estão na Ásia. Não se esqueçam que está lá o investimento. Por quê? Porque lá as leis trabalhistas são flexíveis, leis ambientais são flexíveis e eles exploram muitas vezes o pessoal da Ásia. Consolidação dos meios de comunicação e de alta velocidade, o que facilitou as relações comerciais e financeiras e permitiu a transmissão em tempo real de informações. Não se esqueça que é transmissão em tempo real de informações, mas muita fake news, nem toda a informação é transformada em real conhecimento e ainda grande parte da população não sabe o que pesquisar e aonde pesquisar. Precisa prestar atenção, não é só ir lá no Google e bater, não estou falando mal do Google, mas não é só ir lá no site de busca e bater a informação que você precisa e o primeiro que aparece é a verdade. Temos que prestar atenção nisso e aprender a fazer buscas. Aqui só para termos uma noção, tá? Essa informação de 2016, então no Instagram tínhamos 168 milhões de postagens de foto diariamente, no Skype 152 milhões de acessos, Amazon 36 milhões de compras, deve ter aumentado já agora, porque o cara se tornou o homem, acho que um dos homens mais ricos do mundo. O Google tinha 4,2 bilhões de buscas, Twitter 800 milhões de postagens, e-mails, envio de 207 milhões, e também a utilização do YouTube. Não se esqueçam de uma coisa, amados e queridos ouvintes, precisa prestar atenção para você não passar o dia inteiro aqui e não estudar, tá? Exercícios, vamos lá, 7 temas que nós vamos discutir de forma bem rápida. E exercício número 1, uma tirinha e uma charge. Uma tirinha, o símbolo do McDonald's aqui em cima, certo? E aqui uma charge, índios observando que a chegada de caravelas. Então vamos lá. Tanto a tirinha quanto a charge apontam o início da globalização, porém 2 momentos diferentes da história. Indique os 2 períodos e descreva suas principais características. Respostas. Da letra A. A tirinha trata do momento atual da intensificação do processo de globalização. O logotipo do McDonald's simboliza as redes de fast food de origem estadunidense
que rapidamente se espalharam pelo mundo, evidenciando que a globalização é também um processo cultural. Esse lanche não faz muito bem, mas é uma delícia. Batatinha sequinha igual aquela não é fácil, né? A charge, por sua vez, aquela charge dos índios vendo as caravelas chegando, né? Mostra habitantes nativos avistando caravelas no período das grandes navegações, quando navegantes europeus se lançaram ao mar para expandir seus territórios, promovendo naquela época o aumento do fluxo internacional de bens e hábitos culturais. Está mostrando dois momentos diferentes do que nós chamamos de globalização. Bem, item 2, questão de número 2, vamos lá. Outra charge para os senhores observarem, dois senhores encostados, né? Um segurando, assim parece que apoiando numa parte do globo uma máquina, algo industrial, né? E um outro apoiando o quê? Lá, milho, arroz, trigo, né? Então eu gostaria de discutir com vocês, por meio da análise da charge, conseguimos destacar alguns impactos do fenômeno da globalização. A partir disso e dos seus conhecimentos, cite alguns destes impactos. Resposta. O que se pode observar na charge é que há uma divisão do controle da globalização. Nessa divisão, os países ricos, concentrados no norte, detêm a tecnologia, já os países subdesenvolvidos e emergentes, que se concentram no sul, fornecem as matérias-primas como petróleo e cereais. Nesta dinâmica ocorre uma dependência dos últimos em relação aos primeiros, que controlam, além da tecnologia, o conhecimento e o destino dos investimentos. Devemos compreender que essa divisão não obedece à linha de divisão física dos respectivos hemisférios. Então vamos entender o seguinte, nós estamos pensando na linha do Equador, dividindo o planeta em norte e sul. Aqui está dizendo que o norte detém a tecnologia e o sul faz o que? Produz commodity, tá? Na linha do Equador. Na realidade não é bem desta maneira, é só para que você compreenda que lá a parte de cima da Ásia, Europa, das Américas, detém tecnologia, a parte de baixo produziria commodities. Mas é praticamente a grande verdade, tá? Então o que é commodities? O senhor já estudou aí em aulas passadas, né? Produção de produtos in natura, que precisam ser trabalhados, petróleo, arroz, trigo, minérios e assim sucessivamente, certo? Não se esqueçam que estes países que produzem commodity, infelizmente, é a realidade, numa grande maioria das vezes, são explorados, certo? Compram o trigo, a soja aqui a precinho e vendem um óleo à pressão, certo? Questão de número 3, vamos lá. 3. O fenômeno da globalização, sobre o fenômeno da globalização, assinale a alternativa correta. Nós temos mais questões no próximo slide. Diz assim a letra A. Apesar de ter se iniciado nas grandes navegações, a globalização começou a se expandir pelo mundo de forma igualitária há pouco mais... Gente, a globalização não se expande de forma igualitária. Acabamos de discutir no começo dessa aula o quê? A globalização, infelizmente, tem mostrado um lado leonino. Ela aumenta a competitividade por vaga de trabalho, os investimentos são desiguais no mundo, nem todo mundo tem acesso à informação, nem todo mundo tem acesso à informação de qualidade, tá? Então isso não é verdade. Letra B. O uso da tecnologia avançada é uma característica do período atual. Resultado da terceira revolução industrial, provavelmente seja isso, está certo, ocorrida em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente essa questão B seja a nossa questão correta. Letra C. A globalização, ela é um processo inclusivo. Gente, não é inclusivo. Certo? Pelo contrário, quanto mais a gente vê esse processo da globalização, mais você vê o aumento da exclusão social. Infelizmente, pessoas na rua, favelização, pessoas sem água, sem luz, 12 milhões de desempregados no país, sem fazer o levantamento agora, depois do Covid-19. A globalização da forma que está leonina. Letra D, com a globalização, os países emergentes tiveram a oportunidade de revolucionar sua economia. Está muito longe disto. Resposta certa, então, letra B, o uso da tecnologia avançada é uma característica do período atual. Resultado da terceira revolução industrial, ocorrida em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Questão de número 4, vamos trabalhar as transnacionais. 4, 5, 6 e 7, transnacionais, e a busca dela pelo quê? Pela exploração, por aumentar a sua participação no mercado e explorar a mão de obra. Leia o trecho
o trecho do texto a seguir. De fato, para grande parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônica. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. Essa é a frase do nosso famoso geógrafo Milton Santos, que discutia bastante a globalização. Então ele diz assim, assinale a alternativa que analisa de forma correta a visão de Milton Santos sobre a globalização, em que ele aponta os aspectos. Letra A, positivos. O Milton Santos não pensava, na realidade, por um ângulo positivo. Ele via de uma forma negativa a globalização, porque ele dizia que, ele tinha um pensamento, basicamente, que a globalização cada vez mais vai separando. A globalização, na realidade, vai fazendo cada vez mais essa divisão de classes que pudemos ver já em aulas anteriores. Então, positivo já está fora. Letra B, positivos. Uma vez que as empresas, ele não via desta forma. Letra C, negativos. Sim, então aí começa a falar da ideia dele. Já que as empresas transnacionais impõem má condições de trabalho, sim, baixos salários, sim, aos trabalhadores dos países pobres, onde as legislações trabalhistas são frágeis. Provavelmente essa seja a nossa resposta correta. Letra D, negativo, sim, ele pensava assim, porque a globalização contribui de forma significativa para a redução da diversidade cultural no mundo. Ela sim diminui a diversidade e impõe o uso da língua inglesa como padrão e modelo. Não, não é verdade. Então a resposta correta, provavelmente, letra C, negativos, já que as empresas transnacionais impõem más condições de trabalho e baixos salários aos trabalhadores dos países pobres, onde as legislações trabalhistas são frágeis. Questão de número 5, ainda dentro desse raciocínio. Leia o trecho da canção a seguir, Disneylândia, acho que é do Titãs. Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses faz sucesso no interior da Bolívia. Zebras africanas e cangurus australianos no zoológico de Londres. Múmias egípcias e artefatos incas no Museu de Nova York. Lanternas japonesas e chicletes americanos nos bazares coreanos de São Paulo. Imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão em Moçambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Pizza italiana alimenta italianos na Itália. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia, música do Titãs. Pergunta, escreva um texto, na realidade uma solicitação, escreva um texto relacionando a letra da canção Disneylândia com o fenômeno da globalização estudado em aula. Eu tenho uma sugestão para você. Resposta, a letra da canção expõe algumas consequências da globalização. Os compositores indicam os intercâmbios culturais, como a música e a arqueologia egípcia e inca, enquanto formas de exploração cultural. Também pontua a questão dos alimentos importados, assim como a difusão de informação da forma rápida, que atualmente é intensificada por meio da internet. O fornecimento de matéria-prima por parte dos países subdesenvolvidos aos países ricos aparece em casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana. A canção também menciona a abertura da economia com as empresas multinacionais alocadas em cidades de países subdesenvolvidas, onde procuram matéria-prima barata para concorrer com outras empresas de seus países. Por fim, destaca o lado excludente do processo de globalização, em que refugiados de guerra tentam adentrar os países ricos em busca de melhores condições de vida, mas têm sua entrada negada, mostrando que o processo não engloba a todos. Processo de globalização, na realidade, não engloba a todos. Questão de número 6, diz assim, sabe-se que as empresas transnacionais são uma das marcas do capitalismo globalizado. Explique a relação entre a expansão dessas empresas pelo mundo e o processo de globalização. Cite um exemplo de empresa transnacional. Se necessário, utilize os seguintes sites para auxiliar a elaboração de sua resposta. Sugestão de resposta: as transnacionais são empresas que têm suas matrizes nos países de origem e expandem, vão para fora, né? Expandem suas produções para outros países por meio da instalação de filiais. O processo de globalização é fundamental para a expansão dessas empresas. O avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas
fez com que a produção se tornasse cada vez mais rápida, permitindo às empresas que economizassem tempo e dinheiro, garantindo um lucro cada vez maior. Paralelamente, a facilidade de transporte e de comunicação permitiu que as atividades comerciais alcançassem escala global. Entre os exemplos de empresas transnacionais podem ser citadas a Apple, Nike e Volkswagen. Mais uma vez, quero deixar em aberto, muitas destas transnacionais fazem o quê? Produzem seus produtos em outros locais, mas não para ajudar os locais. Infelizmente, me perdoem o termo, para explorar estes locais. Questão de número 7, nossa última questão. Leia atentamente o artigo a seguir. Apple admite exploração de crianças em suas fábricas. A Apple, uma das empresas mais bem-sucedidas na área da tecnologia, admitiu o uso de mão de obra infantil em algumas de suas fábricas na Ásia. Segundo a reportagem do jornal britânico Daily Telegraph, pelo menos 11 crianças com menos de 15 anos de idade trabalharam no ano passado em 3 fábricas da companhia. A gigante de Steve Jobs não especificou em quais fábricas as crianças trabalharam, mas acredita-se que os casos podem ter acontecido nas matrizes instaladas na China, onde a maior parte dos produtos da Apple são produzidos. A empresa também tem fábricas em Taiwan, Singapura, Filipinas, Malásia, Tailândia, República Tcheca e Estados Unidos. Em cada uma das três fábricas, fizemos uma revisão dos registros de empregado e uma completa análise do processo de recrutamento para esclarecer a forma como os menores foram contratados, explicou a empresa em um relatório anual sobre seus fornecedores. A empresa disse ainda que as crianças já não fazem parte do contrato do quadro de funcionários ou foram admitidos por estarem com a idade mínima para trabalhar. Em 2008, a Apple identificou 25 casos de trabalho de mão de obra infantil em suas fábricas de iPhone, iPods e computadores. Apple admite exploração de crianças em suas fábricas. É uma reportagem feita pela UOL. Diz assim: depois da leitura do artigo, utilize os seus conhecimentos para apontar os motivos pelos quais as empresas transnacionais como a Apple optam pela montagem de seus equipamentos em filiais fora de seus países de sede. Isso aqui eu espero que você já consiga escrever de forma fácil, né? Então o que acontece? Legislações ambientais flexíveis, legislações trabalhistas ineficientes, ou seja, as pessoas não fiscalizam e eles buscam o que nesses locais? Trabalho análogo à escravidão. Quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.